E estamos de volta aqui com mais um podcast Vida Próspera. Hoje nós temos uma convidada maravilhosa aqui. Vocês já sabem quem é, porque vocês vão ver na thumb, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês a Lara, cirurgiã dentista, clínica geral, eu tô tendo que ler aqui porque é nome complicado, tá, gente? E especialista em radiologia odontológica. Falei bonito, né? Lara, prazerzão ter você aqui, bate aqui, tá? Muito prazer. A gente vai bater um papo muito bacana aqui com a Lara. Eu já tenho algumas perguntas aqui pré-selecionadas, mas vocês já sabem aí. Vocês que já são veteranos já sabem que eu faço a primeira pergunta e depois a gente vai desenvolvendo. Então, fica a postos aí, papel e caneta, que a Lara vai passar muito ouro aqui pra gente também. Eu vou fazer de tudo pra pegar uns ourinhos aqui pra passar pra vocês, tá? Então fica atento aí. Lara, me diz uma coisa aqui na nossa primeira pergunta. Se eu perguntar pra uma amiga sua, uma amiga bem próxima, quem é Lara, o que ela responderia? Muito feliz de estar aqui primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu acho que no olhar dos meus amigos, a Lara é uma pessoa muito proativa, muito responsável, muito carinhosa, que tá sempre disposta a fazer tudo por todo mundo, tanto que não dá conta. Legal. É uma pessoa muito família, gosto muito de passar tempo com meu marido, com os meus pais, com os meus avós. O tempo que eu tenho livre, eles vão falar com certeza que eu estaria com a minha família, na igreja, fazendo o que realmente eu amo. Legal. E, além de tudo, ainda falaria que eu me dedico muito à minha profissão, que eu sou apaixonada pela odontologia. E com certeza essa amiga também seria minha paciente. Muito bom, muito bom. E como você se vê? Eu me vejo essa pessoa assim que é determinada, sempre buscando evoluir, fazer um melhor, procurando estudar. Eu gosto muito de estudar, de fazer curso. Me vejo uma pessoa muito dedicada e muito mesmo família. Eu acho que isso me resume. A minha dedicação na vida profissional e o meu amor à minha família, a Deus, a fazer a obra dele, é o que me resume mesmo. Legal. E isso é bacana porque geralmente a gente se vê de uma forma e as pessoas veem a gente de outra forma, né? Uma vez eu abri uma caixinha de perguntas e fiz essa pergunta: como vocês me veem? E o pessoal mandou um monte de coisa que eu falei assim: gente, eu não sou assim, não, que você é dessa forma, desse jeito. Aí veio algumas coisinhas que a gente não gosta muito, mas veio outras coisas que eu falei: me descobri agora, então. Não, tem essa curiosidade, igual as pessoas têm costume de falar que eu passo muita paz, que eu transmito muita tranquilidade. Mas dentro de mim é um furacão de emoções, de sentimentos. Então, assim, é uma coisa que realmente fica ali. A ansiedade, eu sou muito acelerada, então isso eu me identifico, mas as pessoas ainda acham que eu transmito paz, segurança, tranquilidade. Isso é uma coisa que dá aquele duplo ali. Sou eu mesmo? É diferente, a opinião é diferente. Legal. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, a Lara falou que ela era agitada, né, Lara? Sou, Lara? muito. Você é, na verdade. Sou, geralmente, bom, pelo menos eu penso, né? Claro que talvez não tenha nada a ver. Mas a gente pensa um cirurgião dentista, uma cirurgiã dentista, um pouco mais tranquila, mais calma, porque o serviço é muito detalhado, essas coisas. Mesmo você sendo agitada, como que você não consegue, mas como que você descobriu que você seria uma cirurgiã dentista? Porque assim, a gente vê que na minha infância, por exemplo, eu queria ser motorista de um ônibus igual meu pai. Aí passa um tempo, você quer ser jogador de futebol. Aí passa um tempo e chega num determinado momento que você fala assim: não, é isso daqui que eu quero ser. E não tem nada a ver com aquilo que a gente queria ser lá atrás. Você sempre quis ser cirurgião dentista? Como que isso funcionou? Então, a descoberta da odontologia pra mim foi um processo. Não foi algo que eu nasci querendo ser dentista. Eu ser agitada encaixa nisso numa forma assim de ser proativa. Legal. Por exemplo, os meus pacientes gostam muito porque eu sou muito resolutiva. Se você chega pra mim no meu consultório com um problema e eu já posso resolver aquilo ali naquela hora, eu já resolvo. Então eu trago essa minha agitação para um lado mais de resolver problemas. Então as pessoas gostam porque hoje em dia o tempo é dinheiro, o tempo é ouro. Ninguém tem tempo de ficar mais indo no dentista 5 vezes, 5 semanas. Então o que eu posso fazer, eu faço. Mas a descoberta da odontologia é uma coisa curiosa, porque eu cresci gostando de cuidar.
gostando de cuidar de pessoas, de ter aquele carinho, daquele mimo. Meu pai é uma pessoa que sempre me inspirou. Meu pai, quem conhece ele sabe, ele gosta muito de presentear, que seja com um cafezinho, que seja com detalhes. E eu cresci com isso também. E minha avó também teve um problema de saúde, então isso me aproximou mais ainda desse lado cuidador. E quando eu era criança, eu sempre quis ser atriz. Eu ia ser atriz da Globo, tá? A Globo me perdeu. E a odontologia me ganhou. Não, mas eu sempre pensei, sim, em fazer uma faculdade, em ter um curso superior. E eu sempre quis ir pro lado da saúde. Porém, com o 3º ano da escola, eu ainda não tinha certeza do que eu queria fazer. Se eu iria pra odontologia ou se eu iria pra nutrição. Seria uma das duas. Seria uma das duas. Nunca deixou de ser uma opção, mas também durante a minha vida na escola, eu não tinha tanta certeza. E aí, graças a Deus, a minha família é muito acessível, muito tranquila, muito de conversa lá em casa, sempre foi muito diálogo. Glória a Deus por isso. A gente conversou e minha mãe conversou comigo e falou, olha, você tem a nossa casa, você tem a gente, você não precisa desesperar, sair da escola e entrar num curso só porque formou e acabar se frustrando por ter tomado uma decisão precipitada. E eu acho Sob pressão, né? Sim, eu acho que isso acontece muito hoje em dia. Por exemplo, ontem eu estava na escola conversando com os alunos do Alfa, eles estavam falando que estão terminando a escola, ainda não têm certeza e tem que entrar numa faculdade. Eu falei, mas quem fala que você tem que entrar? Exatamente. É a pressão que a gente recebe externa do mundo. Exato. E graças a Deus em casa eu tive essa conversa e eu falei, bom, então eu vou respirar. E quando você termina o 3º ano, faz vestibular daqui, faz vestibular, você tá num ritmo que você não consegue raciocinar. Eu, pelo menos, passei por isso. E aí eu parei. E aí eu fui estudar as profissões. No ano de 2019, que eu fiquei parada. 2019, olha. De 2014, que eu fiquei parada. Aí eu fui dar aula de inglês numa escola, enquanto eu me preparava para a faculdade. E nesse processo eu me apaixonei ainda mais pela odontologia. Aí foi quando eu decidi, coloquei minha nota do Enem para a faculdade e orei a Deus. E no dia seguinte eu estava aprovada para iniciar no ano seguinte, em 2015. Aí eu fiquei muito feliz. E aí eu fui descobrir, porque minha mãe nunca tinha me contado antes para não me influenciar. Mas eu descobri que quando a minha mãe era adolescente, se ela fosse fazer uma faculdade, ela ia escolher odontologia. E eu achei isso lindo. Eu falei, nossa, é muito de Deus. E aí, daí pra frente, eu sou apaixonada no que eu faço, no curso que eu escolhi. E escolhi muito consciente. E acho que isso veio mesmo do cuidar das pessoas. E principalmente envolver, né, o rosto, o sorriso, que é algo tão importante. Não, e é legal, porque você falou a questão da sua mãe influenciar, né? Dela não querer influenciar, por isso que ela não te falou. E essa pressão que muitas vezes a pessoa sofre é por causa disso. É por causa da influência. Eu tive um aluno que ele queria ser, na verdade foi mentorado, queria ser X coisa. E aí a gente vai buscar profundamente, a gente vê que era o pai dele que queria ser, não conseguiu e queria que o filho dele fosse. Quer realizar o sonho na vida do filho. Exatamente. E aquilo ali incomodava muito ele, por mais que ele dissesse que queria ser aquilo. E eu vejo isso acontecer em relação à faculdade também, cursos, essas coisas. A pessoa, ela tá trabalhando em um lugar, você pergunta pra ela, qual que é o seu sonho? Meu sonho é ser isso daqui. Só que o que ela tá fazendo hoje não tem nada a ver com aquilo que ela gostaria de ser. Então isso é bem importante, isso que você falou, a questão da família tá unida, conseguir te ouvir, conseguir entender o filho, a filha. E não é sempre, gente, apoiar, porque cada um tem o seu pai e sua mãe. Tem pais que apoiam, tem pais que não apoiam tanto. Cada um tem ali sua personalidade, seu jeito de agir, de pensar. Então, se você não tem isso em casa, você pode procurar isso em um outro lugar. Isso não quer dizer que seu pai é ruim, que sua mãe é ruim. Os pais da Lara, como ela disse aqui, foram maravilhosos. Sim. Mas talvez o seu não é tão maravilhoso nesse ponto. Não é que seu pai é ruim, não. Nesse ponto, talvez ele não te dá tanta força. Você pode procurar isso em outro lugar. Tá? Mas não deixe de realizar seu sonho, não. Okay? Eu acho muito importante também, que foi o processo que eu vivi, de você buscar pessoas da área que você tem interesse. Por exemplo, quando eu pensei na odontologia, eu procurei 2 dentistas que eu conhecia, se eu tinha
se eles poderiam autorizar eu passar uma tarde dentro do consultório. Legal, a modelagem, né? Isso, para eu ver como funcionava, o que eles faziam, qual era a rotina, justamente para ter uma ideia. E graças a Deus eu tive essas portas abertas, eu passei literalmente 2 tardes dentro do consultório para ver e realmente era aquilo. Legal, então eu acho que é uma forma também de ajudar a pessoa que está na dúvida. Por exemplo, não tenho apoio em casa, não sei o que escolher, estou na dúvida. Procura alguém das áreas que você tem interesse. Eu, por exemplo, sempre me coloco à disposição. Jovem, adolescente que tem interesse de fazer odontologia, eu sou uma pessoa que deixa minhas portas abertas. Quer passar uma tarde comigo? Quer assistir um procedimento? Legal. Quer ver como funciona? Eu te mostro um resumão da nossa vida. Porque eu falo, isso também a faculdade não ensina. A faculdade te ensina a técnica para você executar e realizar o procedimento. A vida no consultório, eu falo, teria que ser outra faculdade. Porque é uma vida completamente diferente. Você aprende mesmo no dia a dia. Então, eu acho que é uma forma também de ajudar quem tem essa dúvida. Em meio a todo esse trajeto que você fez, desde o estudo até você se tornar a dentista, qual foi o desafio maior que você teve, que você percebeu? E não precisa ser o desafio somente no dia a dia, mas talvez internamente também. Se você teve algum desafio interno, como que foi isso? O meu maior desafio interno, que qualquer pessoa pode passar por isso, não só dentista, não só empreendedor, foi durante a faculdade. Além de Paraíba não tem faculdade de odontologia, então eu tive que me deslocar para poder realizar esse sonho. E aí eu fui para Juiz de Fora fazer faculdade na Estácio. O meu maior desafio foi viver longe. Longe dos meus pais, longe dos meus avós, longe dos meus amigos, longe da minha casa. Tanto que na época minha mãe até me propôs. E se eu me mudar com você, trabalhar lá? Eu falei, não vai adiantar. Porque eu quero voltar pra lá, entendeu? Só a companhia dela seria maravilhosa. Sim. Mas eu me sentiria ainda presa a Juiz de Fora. Então, assim, eu não me adaptei à cidade. Não pensei em desistir em momento nenhum, graças a Deus. Pensei até em transferir para outro lugar, por exemplo, Teresópolis, que é mais perto. Mas eu não pensei em desistir porque eu sabia que para eu conseguir ser dentista, eu precisava passar por esse processo. Eu tentei fazer ele ser mais leve, mas o meu psicológico, o meu emocional foi meu maior desafio durante a faculdade. Eu vinha todos os fins de semana para lá em Paraíba. Eu tentava fazer com que a minha vida aqui continuasse para que eu não sentisse tanto. Sim. Então, eu continuava no Ministério de Dança da igreja, eu continuava frequentando os cultos do domingo, indo na casa dos meus avós aos domingos, tendo os meus momentos com os meus amigos e minha família no fim de semana. E durante a semana eu ficava lá, contando os dias para voltar. E aí eu pensava o seguinte, se eu quero voltar para lá em Paraíba, se eu quero passar menos tempo aqui que for necessário, eu vou dar o meu máximo para que não tenha uma brecha que me segure aqui. Entendeu? Em Juiz de Fora. Sim. Então eu me dedicava, estudava, tirava nota boa pra não ter que ficar mais uma semana pra fazer uma prova. Eu fazia tudo que motivou, eu... Sim, né? foi uma motivação pra eu conseguir fazer tudo que eu podia fazer, me entregar 100% pra poder sair dali, tipo assim, eu concluí tudo que eu tinha que concluir e tô bem. Tanto que às vezes tinha uma aula sexta, assim, bem aleatória, pra cumprir horário. Professor, eu falava, olha, se você não se importar, eu vou pra casa. Ele, não, isso aqui tá tranquilo, você não tem falta, tá tudo bem. Então, eu sempre consegui fazer isso porque eu me dedicava 100%. Tanto que em Juiz de Fora eu consegui fazer um estágio numa clínica de radiologia com uma professora minha, que foi quando eu me apaixonei pela radiologia. Então, assim, eu preenchia o meu tempo lá com o objetivo principal, que era me formar em odonto, e pra poder, quando eu estivesse aqui, ter o meu tempo aqui. Legal, legal. Você falou dessa questão da motivação. Eu fiz segurança patrimonial em Juiz de Fora também, na Escola Mineira. Só que no tempo de colégio eu não gostava muito de estudar. Tô confessando pra vocês, tá, gente? Me perdoa, mas eu não gostava de estudar. E aí, não deixe seu filho assistir isso, não. E aí, quando eu cheguei lá, eu tinha 28 dias para fazer as provas. E aí, assim, era um monte de prova em um período muito curto. Então, era balística, direito, socorrista, era um monte de coisa. E eu lembro que tinha as pessoas que moravam lá, a gente ficou no alojamento. Tinha as pessoas que moravam lá em Juiz de Fora e tinha um monte de gente de um monte de lugar do Brasil. E
eu lembro que eu estudei como nunca. Como nunca. Porque primeiro era pago. Uhum. E a minha esposa, ela teve que pegar empréstimo no banco pra eu fazer esse curso. Então eu falei, cara, se a gente repetisse em uma matéria, eu tinha que ficar lá mais um mês. A minha cabeça funcionava assim também. Então eu falei, cara, eu tenho que fazer. Eu lembro que eu estudei de madrugada. Aí eu até brinquei com Deus, gente. Eu brinco com Deus, tá? Até brinquei com Deus. Falei, aqueles 15 anos que eu não estudei, eu tenho que estudar tudo em 30 dias. Então realmente faz sentido. Quando a gente tem uma motivação muito, muito forte, a gente consegue fazer daquela forma, daquele jeito, né? E sem contar que às vezes a pessoa pensa que motivação é só o ânimo, né? Só euforia e tal. Você tinha um motivo pra agir. Eu pensava, se eu quero ser dentista, se eu quero me formar em odontologia, eu vou ter que passar por isso. Então eu vou usar isso pra me impulsionar pra eu finalizar da melhor forma possível, o mais rápido que puder. Legal. Não ficar mais tempo agarrada, presa naquilo. Concluir bem e rápido, né? E você falou da questão da motivação, vou contar um caso aqui. Pode contar. Que eu sempre conto que foi uma das minhas maiores motivações. Quando eu me formei em 2018 na faculdade, no final do ano, eu vim embora pra lá em Paraíba. E aí eu decidi... Quando você se forma, você tem 2 campos, basicamente. Ou você é jogado numa clínica popular do Rio de Janeiro, por exemplo, pra trabalhar, pegar a mão e ganhar um salário legal. Uhum. Ou você decide abrir uma porta com o seu nome e você começar a captar paciente pouco a pouco, com o seu consultório particular. E graças a Deus eu pude optar por essa opção, de ter o meu consultório. E aí eu me formei tudo e comprei cadeira usada de professor, fui barganhando e conseguindo montar o meu cantinho. Com a ajuda do meu avô, graças a Deus, e consegui montar o meu cantinho. E aí quando eu tava assim, no processo de montagem da minha sala, o meu primo, que também fez odontologia, chegou na faculdade comentando: a Lara tá abrindo o consultório dela. Uma professora, que foi minha professora, que era professora dele, falou assim: a Lara é louca de montar um lugar pra ela e colocar o nome dela de cara. Ela vai se queimar na cidade dela. Cara, isso quando bate mal, né? Você fica, poxa... Sim. A pessoa me deu aula, ainda acha que eu não sou capaz. Então, pega num lugarzinho. Não tem como falar assim, nem aí pra ela. Não, pegou. Só que aí, mais uma vez, minha mãe, muita sabedoria, falou assim: então agora você vai lá e vai arrasar. Vai mostrar pra que você estudou. E isso virou uma motivação. Virou também um impulsionador pra mim. Eu falei, agora eu vou fazer acontecer. Querendo ou não, vai acontecer. E foi assim. E minha vida toda, minha mãe sempre fez isso comigo. Eu falo que a psicologia, educação positiva dela, sempre foi essa. Um professor falava alguma coisa, ela vai lá agora e arrasa na prova, mostra que você consegue. Então isso também, nessa situação, eu usei isso e graças a Deus tô aí, 6 anos já. Legal. E sua mãe, ela tem o rosto de pessoa sábia mesmo, Ela tem ligação, assim, com o cara lá de cima, bem próximo. Ela e meu pai top. Graças a Deus. Bom. E... eu vi lá no seu... Eu te acompanho também, lá no Instagram. Uhum. E eu vi que você fala de pessoas. Sim. Ajudar pessoas. Sim. O que seria... Porque eu sei que cada um pensa que... cada um pensa de uma forma quando se trata em ajudar pessoas. Uhum. Eu posso ajudar com isso, posso ajudar com aquilo. Ou eu acho que a ajuda tem que ser desse jeito. Outra pessoa já acha que tem que ser de outra forma. Pra você, como é ajudar pessoas? O que é ajudar pessoas? Ajudar pessoas, pra mim, William, na minha profissão, que eu acho muito gratificante, é a profissão que eu tenho, porque a gente consegue lidar diretamente na autoestima de uma pessoa, por exemplo. Então, não existe nada que me deixe mais feliz quando alguém chega de um jeito e sai de outro de dentro do meu consultório. Então, as formas que eu tenho de ajudar, e que já aconteceram várias vezes e que eu me emociono junto com o paciente, é quando alguém chega com vergonha de sorrir, com vergonha de me mostrar a situação dos dentes, da boca. As pessoas têm vergonha do dentista. E eu falo que isso é uma coisa que eu quebro sempre com os meus pacientes. Eu tô ali pra ajudar, literalmente. Não pra julgar. Não pra julgar. Porque tem pacientes que chegam relatando julgamentos. Não só de dentista, tô falando no geral. Julgamentos, porque um sorriso é assim, porque um dente é assim. E eu não tô ali pra isso, eu tô ali pra ajudar. Mas eu tô com vergonha porque a situação tá muito ruim. Eu falei, mas quem pode te ajudar a melhorar essa situação sou eu. E eu vou te ajudar.
A sua conquista vai ser a minha também, porque é através do meu trabalho. Sim. Então, assim, alguém que chega sem conseguir sorrir, sem conseguir conversar. Tem gente que conversa com a mão na boca pra não mostrar o sorriso. E quando você faz o seu trabalho, transforma aquilo tudo e a pessoa já sai, assim, na última consulta com outra fisionomia, é muito, assim, gratificante. Essa é a minha forma de ajudar as pessoas. Pessoas também que, às vezes, procedimentos simples, mas tem trauma de uma cadeira do dentista, tem trauma do motorzinho. Eu faço de tudo para humanizar esse atendimento. Porque eu acho que o indivíduo é realmente um indivíduo. A gente não trata boca, a gente trata pessoas. Sim, então, eu não vou chegar ali e vou focar só na boca do paciente. Eu vou colocar uma música ambiente, se ele já ficar mais à vontade. Tudo vai, o processo todo, eu explico, eu desenho se for necessário, o que está acontecendo, como é que vai ser. Eu explico a radiografia para entender o que está acontecendo na boca dele. Porque tem muito paciente também que relata. Eu não sei, tipo assim, que não sabe nem o procedimento que fez no dente, que não sabe o que tem. Exatamente. Eu acho muito importante informar. Às vezes o paciente precisa saber o que está acontecendo, o que tem que ser feito para melhorar. Então eu faço de tudo para ajudar as pessoas nessas questões. Curar traumas é um dos meus focos principais. Eu amo quando uma pessoa chega traumatizada e sai de lá com outra visão da cadeira do dentista, da sala do dentista. É difícil, é um processo, mas é super possível. Eu tenho uma amiga minha muito próxima que ela tinha pavor. Uma não, se eu for contar, tenho 2, 3. Mas, assim, tinha pavor de dentista, pavor de qualquer procedimento, de fazer uma limpeza. E hoje em dia ela me manda mensagem: Lara, que dia que eu vou ir? Tipo, às vezes nem deu, seja que dia que eu vou. Porque pra ela, graças a Deus, agora é agradável. Vou falar, é gostoso tirar uma cárie? Não é, mas pode ser tranquilo, entendeu? É você passar confiança pro seu paciente. Se você sentir dor, você pode me falar que o paciente não tá no dentista pra sentir dor. O paciente tá no dentista pra aliviar a dor, na maioria das vezes. Então, eu deixo isso muito claro. Sentiu, pode me falar, não precisa ficar constrangido. Eu acho que só da gente ter essa conversa, ter essa pessoalidade, a pessoa já relaxa. Sim. Então, essa é a minha forma de ajudar. É ajudar a curar os traumas, a renovar a autoestima. Igual com Botox. Quantas pessoas têm inseguranças com alguma coisa na aparência e com Botox, um toque sutil, a gente consegue resolver. Ah, mas ninguém vê aquilo que estava incomodando. Mas a pessoa se olhar todo dia no espelho e ver algo que não está agradando e eu poder resolver aquilo ali com algo sutil, é a melhor coisa que tem. Então, é uma das formas também de ajudar as pessoas. Não, isso é legal, isso é importante. Eu toquei nesse assunto, inclusive eu tinha até separado essa pergunta, porque ajudar pessoas, eu acredito que é a nossa missão aqui na Terra. Você sabe muita coisa que eu não sei, eu sei muita coisa que você não sabe. Com a gente certeza. une forças, ajuda pessoas que precisam da nossa competência, aprende com o outro que está fazendo também. Então, sobre tudo. Tudo, qualquer assunto. Às vezes é coisa boba para mim, mas para a pessoa não é. A pessoa consegue me mostrar o ponto de vista dela, eu começo a perceber que é realmente necessário. Sim. Então, essa questão de eu gostei de pontuar isso por causa dessa percepção. Porque quando a gente olha para um profissional, seja dentista, quando a gente olha para um dentista, e eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo, que vão assistir, quando olha para o dentista, o que a gente pensa? É nisso que você falou. É no motorzinho, na dor, a boca ficar dolorida, e anestesia. Então, a gente tem essa experiência de coisas que aconteceram no nosso passado e que às vezes a gente acha que vai acontecer de novo. Então é melhor, e o ser humano é assim, o cérebro é assim, entre conseguir conquistar um prazer e evitar a dor, ele escolhe evitar a dor. E quando a gente vai lá no seu consultório, você mostra pra gente que sim, vai existir a dor, porque é o que você falou, pode doer, mas tem uma forma diferente de ver isso. Tem uma forma que você conversa com a pessoa que faz isso se tornar diferente. Só de você estar mais relaxado já é um processo. Já é um processo, exato. E ter essa humanização dentro de um consultório é muito importante. E, digo mais, não é comum. Não é comum. Não é comum. Porque já teve profissionais que já chegaram até mim, conversaram comigo e falaram: William, a forma de uma pessoa atender é totalmente diferente de outra atender. Qual que é o perigo disso? Na sua área, então, nem se fala.
é que às vezes a pessoa deixa de fazer um tratamento que talvez não é tão doloroso, mas por causa do trauma dela, ela não faz. Eu gosto muito de explicar, igual eu falei, de explicar procedimentos. E eu tenho uma conhecida minha que ela faz tratamento com outra pessoa por alguns motivos, mas ela tá sempre lá, eu acompanho o caso dela e tudo, a gente conversa. E ela fala, Lara, eu gosto de vir conversar com você, porque parece que o problema é muito simples. É isso. E quando eu chego em outro lugar, assim, X, eu fico assustada. Então, toda vez que eu venho muito apavorada e falo com você, parece que tudo fica mais simples, parece que vai resolver. Eu falei, mas é porque vai, a odontologia evoluiu. E hoje em dia ninguém precisa sentir dor à toa. Hoje em dia tudo tem solução. Claro que nada é 100% feliz, mas a gente tá aqui pra fazer funcionar. Não, e você consegue mostrar isso. Porque assim, eu não tô mentindo pra você. Sim. Vai passar por um desconforto, mas olha a recompensa, né? Isso é muito importante. Sim, porque às vezes a pessoa fica apavorada por não saber, igual eu te falei, por não saber o que tá acontecendo e o que precisa ser feito pra resolver. Querendo ou não, a nossa mente é muito limitada ao problema. Se eu falo com você assim, William, você tem um problema sério no dente, você vai ter que passar por um processo muito grande, muito doloroso, mas vamos ver aqui que a gente consegue fazer por você. É diferente de eu falar assim, olha, William, seu dente apresentou, realmente tem um problema aí, mas a gente vai conseguir solucionar. Umas 2, 3 consultas, o seu problema vai estar solucionado, a gente vai fazer o melhor. Então, você fica tranquilo. Eu brinco com os meus pacientes e eu falo, o problema aqui é todo meu. Eu que lute. Muito bom. Vocês deitam, abrem a boca e relaxa. O que vocês podem fazer? Nada. Só eu que posso. Exatamente. Então, o problema é meu. Relaxa, fica tranquilo, que eu que tenho que lutar com o seu dente. Exatamente. Aí a pessoa fala, não é que é mesmo? Eu falei, vocês só tem que abrir a boca e relaxar. O resto, meu filho, eu que tenho que preocupar. Legal. Então, é uma das formas também que eu trago essa leveza, porque realmente a pessoa quer se sentir segura. E se você procura um profissional pra resolver o seu problema e ele te apresenta mais problema do que solução, ninguém vai se sentir confortável. E ter atenção nessa profundidade que você tem, que você dá, é muito legal, porque um ponto que você comentou, a pessoa às vezes ela não tá bem com ela mesma. Se a gente for pegar mais profundo, ela não tá bem com ela mesma por causa talvez de algum julgamento do marido, de uma esposa, de um amigo, de um pai. Então, você que é mulher, você sabe disso até mais do que eu. Às vezes a gente, não tô falando que é o caso da Lara, não, tá, gente? Tô falando que é a maioria das mulheres, não é o caso da Lara. Mulher se arruma, talvez, pro marido, pra se sentir bonita, pra receber um elogio do cônjuge. E quando você vê, onde é que ela tá indo? Ela tá indo lá na cabeleireira. E, poxa, mas ela já tem o cabelo bonito e tal, mas às vezes ela não se sente bonita, às vezes ela acha que o problema é o cabelo. Então, mas por que ela quer arrumar o cabelo? É só fazer chapinha em casa, é só... Cara, tem uma profundidade nisso. Tem. E quando a gente olha para essa profundidade, a gente consegue muito bem entender o paciente, entender o cliente, entender a pessoa. Concorda? Concordo que vai muito além daquilo que a gente enxerga. É algo realmente interno. E já teve caso de paciente que eu atendi que, assim, caso sério, que tinha sofrido violência doméstica. Olha. Então, e um dente se quebrou, né? Quebrou o dente. Então, quando eu atendi ela ali, foi uma das minhas primeiras pacientes, assim, foi bem no início. Eu entendi que eu não estava tratando só o dente dela. O problema dela, eu acho que o mínimo ali era o dente. Sim. Ela precisou chegar, ela precisou ter confiança em mim, ela precisou desabafar o que tinha acontecido, ela precisou chorar, para que, por último, eu consertasse o dente dela. E aí ela saiu de lá, outra pessoa, feliz, sorrindo, renovada. Foi o dente? Às vezes não, às vezes foi mais o tempo que eu gastei com ela, escutando ela, do que o dente em si. Porque era um dente atrás, quase ninguém via, não estava doendo. Mas a ferida que veio através desse dente foi maior do que ele em si. É importantíssimo a gente prestar atenção nisso. Lara, fala uma coisa aqui. Cortando o assunto. Eu vi um vídeo muito legal de um menininho. Eu já sei. Gente, aquele vídeo foi muito top, muito top. Você falando que ia tirar o dente pelo ouvido, né?
Eu vi o vídeo e achei muito legal. Você acredita que até hoje eu assisto aquele vídeo? É mesmo. Gente, se vocês não viram, vocês vão lá depois no Instagram da Lara, vai passar o arroba dela aqui, vocês vão ver muito bacana o vídeo. Entre essa situação, já teve uma outra situação engraçada que você teve lá no consultório? Cara, até mesmo fora. Atender criança é uma montanha russa, uma roda gigante que você realmente vai lá em cima e volta. Eu amo atender criança e os casos mais engraçados normalmente são com elas. Eu uso essa técnica da mágica, de tirar o dente pela orelha, porque a sensação da criança de você puxar o dente, de você anestesiar, de você mexer, realmente é incômoda. Você chega pra uma pessoa que vai meter 10 dedos dentro da boca pra puxar um dente que vai doer. Na cabeça dela é isso. Sim. Então eu uso, eu sigo até o tio Paulo do TikTok, adoro os vídeos dele no Instagram. Ele é um dentista, ele é odontopediatra, especialista, professor. E eu falo que ideia boa tem que ser compartilhada e a gente tem que usar aquilo a nosso favor. E eu peguei essa ideia com ele, de fazer a mágica pra tirar os dentes. Então, sempre que eu faço a mágica do dente sair pela orelha, é um sucesso. Eu morro de rir. Eu fico rindo junto com as crianças. Se você ver no vídeo, a minha voz vai num agudo tão alto que eu não consigo nem falar, porque eu queria rir. A cara dele é incrível. A cara dele... Eu fico assustado. E até hoje ele fala, porque ele ainda tem dente trocando. A mãe dele fala, vamos tirar em casa pra resolver e tal. Não, mas a Lara tira com mágica, a gente tem que ir na tia Lara. Que legal. E isso é muito gratificante, porque você torna uma experiência muito engraçada. Mas outra situação engraçada que aconteceu com criança também, que eu jamais esquecerei, gente. A minha mãe tava junto, a minha mãe conta até hoje também. Eu atendi um mini paciente que precisava de uma anestesia na região da frente para fazer algum procedimento. Nem lembro qual que era. Mas a anestesia pega aqui, nessa região. Então, querendo ou não, anestesia um pouquinho do nariz. Você sente que o seu nariz está anestesiado. Pega aqui por dentro e chega aqui mais ou menos. E aí, depois que eu anestesiei ele, super tranquilo, tomou anestesia de boa, não chorou, não reclamou, muito bonzinho. Ele arregalou um olho pra mim do nada. Falou assim, o meu nariz caiu, tia! Eu falei, não, seu nariz não caiu. Muito caiu, bom. Tia, meu nariz caiu. Você tem espelho aqui? Você tem espelho aqui, tia? O meu nariz. Ele ficou desesperado. E a mãe dele rindo, eu rindo, minha mãe rindo. E eu tentando me controlar, eu falei, não, seu nariz não caiu, é a sensação da anestesia. Mas até eu explicar isso, ele estava desesperado. O meu nariz! Eu não tô sentindo meu nariz. E eu achei engraçado que ele parava de chorar e olhava pra mim, você tem espelho? Você tem espelho aqui, por favor, por favor. Aí eu peguei o espelho e falei, olha, seu nariz tá no lugar, não aconteceu nada, é porque você tomou anestesia. É porque você tomou anestesia e tal. Ele, tá bom, eu tô vendo. Aí eu guardei o espelho. Ele, tia, eu posso ver tudo pelo espelho pra ver que o meu nariz tá aqui? Eu queria ter certeza. Tipo assim, o procedimento pra ele, pouca coisa. Anestesia, cortei, tudo bem. O negócio era o nariz dele que tinha caído, tinha saído do lugar. Essa pra mim, assim, é inesquecível. Essa é a mágica do dente pela orelha. Imagina, deve aparecer cada figura não, lá. E eu adoro, né? Eu entro no mundo deles. Então, eu me divirto junto. Façam uma consulta divertida pra mim também. Cara, isso é muito legal, muito legal. Quando os pais chegam lá com as crianças, tem alguma coisa que você fala com eles, que você prepara os pais? Porque assim, a criança geralmente, eu acredito que eles não confiam em você. De primeira, não. Nunca te viu. Então não sabe quem é você. Eles conhecem a Patati Patatá. Exatamente. Não conhece. Não, e eu uso a minha televisão ao meu favor. Eu falo, o que você quer assistir? Ah, eu gosto Patati Patatá. Legal. Aqui tem no YouTube, vou colocar pra você. Então, enquanto eu tô conversando com os pais, a televisão já tá ali bombando, entendeu? Quando você conversa com os pais, qual é o assunto? Quero entrar bem mesmo. Qual é o assunto que você geralmente conversa com os pais antes de fazer um procedimento, um tratamento na criança? Vai muito de paciente pra paciente. Porque... normalmente essas que você está perguntando são as primeiras consultas, né? Quando eu ainda não conheço o paciente. Depende muito do paciente. Eu gosto muito, ao invés de falar, de saber como a criança é. Legal. Então, eu pergunto, quando vai fazer um exame de sangue, como é que ele reage? Tem medo de agulha? Tem trauma? Acredita muito, assim, em fantasia? Ou não, ele é mais realista? Porque tem criança que eu vou chegar e não vou falar que vou anestesiar.
eu vou falar, ó, vou lavar seu dente aqui pro seu dente dormir, então você fecha o olho pra não espirrar no seu olho. Dou a anestesia ali, ai, tia, espetou, vai, minha unha, não cortei, tá grande. Então, assim, tem criança que vai nesse lado numa boa. Igual a mágica que eu faço. Só eu faço essa mágica, entendeu? Sou dentista. Então, eu gosto de saber se a criança vai pra esse lado. E tem criança que quer ver. Tia, você vai me anestesiar, que eu sei que você vai usar uma agulha. Você me mostra? E se eu falar assim, vou jogar uma aguinha no seu dente? Não, tia, você não vai. Não pega mentira. Então, eu tenho que saber com quem que eu tô lidando. Se é uma criança que entende o que tá acontecendo, se vai aceitar, se com a conversa vai aceitar. Ou se é uma criança que eu consigo ir pro mundo da fantasia, até mesmo pra não sofrer, não ter trauma sem necessidade. Então, eu gosto muito de conversar com os pais isso. Quando faz um exame de sangue, quando tem que ir no médico, por exemplo. Tem criança que é traumatizada com o médico, às vezes é por conta do jaleco. Então, meu jaleco pra criança nunca é o branco. Meu jaleco é o rosa, é o pink, é o roxo, entendeu? Legal. Cada paciente é um paciente. Eu tenho jaleco preto, eu tenho jaleco rosa, eu tenho jaleco mais uva e eu tenho jaleco branco. Uma comunicação visual. Eu quase nunca uso. Então, assim, eu gosto de saber, igual quando eu tenho paciente com autismo, com déficit de atenção, todos esses eu gosto de saber da realidade da criança. Ela gosta de conversar, ou ela é não verbal, não gosta de conversar. Você acha que na conversa ela vai aceitar de boa o tratamento, você acha que vai precisar de contenção. Então, assim, que alguém realmente esteja presente, que a mãe esteja presente. Com quem que ela fica mais tranquila? Com a mãe ou com o pai? Porque tem isso. Tem mãe que apavora o filho, tem pai que tranquiliza. Tem pai, por exemplo, que a criança vai fazer uma manha, vai tirar a criança. Tem mãe que vai falar mais firme e a criança vai aceitar. Então, isso tudo eu falo que a criança realmente é uma montanha-russa, porque não envolve só ela, envolve os pais, envolve os avós, envolve uma família. E aí você tem que saber qual caminho você vai trilhar para cada um. Cada um é uma experiência diferente, William. Eu nunca sei como vai ser quando uma criança chega no meu consultório. Eu tenho um, por exemplo, que dormiu de ressonar na minha cadeira. Eu tenho vídeo dele ressonando. Eu fazendo procedimento na boca dele e ele só relaxado. Então, assim, cada um é de um jeito. Não tem como, não tem uma fórmula. Se tivesse uma fórmula, seria fácil ou nada aconteceria. Sim. Não, e essas peculiaridades é bom, porque além disso você também aprende todo dia. Todo dia. Cada criança... Eu falo que no início, no meu primeiro ano, eu ficava nervosa quando alguma criança marcava. Por quê? Porque eu não sabia como ia ser aquela criança. Entendeu? Você ficava nervosa no começo? Muito medo, muito nervoso. Nossa, Deus, frio na barriga. Eu lembro como se fosse hoje a minha primeira consulta. Mas é aquilo, tá com medo, vai com medo mesmo? É aquilo, não tem jeito. Mas o tempo todo eu ficava na minha cabeça. Eu estudei pra isso, eu me dediquei, eu sei fazer. É só controlar a ansiedade, até que um dia vai virar rotina. Eu aprendi com meu avô, eu nunca mais esqueço. O meu avô fala uma frase que é assim: tudo é fácil, é só aprender. Porque realmente, ele me ensinou isso quando eu fui aprender a dirigir. Eu falei, eu não vou conseguir, é muito difícil. Ele, Lara, tudo é fácil, é só aprender. E realmente, depois que você aprende, você vai no piloto automático. É fácil. Então, os primeiros dias, as primeiras consultas, quando criança marcava minhas primeiras crianças, eu ficava muito nervosa. Mas era mais por essa, assim, incerteza de como vai ser. Porque não tinha um padrão. Até hoje, só que agora eu gosto, eu me divirto. É sempre uma montanha-russa. Cada uma é de um jeito, cada uma gosta de uma coisa, cada uma decide uma coisa. Então... E isso é na vida também, né, Lara? Essa questão do sempre estar aprendendo, sempre estar se desenvolvendo, sempre estar conhecendo, na vida também. Porque se a gente fosse pegar... Eu estava conversando até com a Maria Eduarda. Maria Eduarda está aqui, tá? A gente está gravando aqui. E ela estava falando que o medo é natural, né? E a gente escuta isso em tudo quanto é lugar. O medo é natural, e realmente é natural. Só que é o que a gente faz com isso. Né? É aí que tá o jogo. É o que a gente faz com isso. Porque o medo é natural. Eu tô com medo, então eu não faço, tá tudo bem, a vida é assim. Cara, mas a vida não é assim. Tem escolhas ali que você pode fazer. Pra você alcançar, você vai ter que passar pelo medo. Algum momento você vai ter que enfrentar esse medo. Então, se eu não tivesse enfrentado, vamos supor, no início de 2019, se eu fosse abrir meu consultório só em 2021,
eu iria passar pelo medo do mesmo jeito. A diferença ia ser a data. Exatamente. Então, eu preferi encarar lá, graças a Deus que eu encarei, mas você tem que enfrentar. Se você quer alcançar, você tem que enfrentar. Eu acho que é aquilo que a gente estava falando. Você tem que se preparar, estudar, procurar saber como funciona, como é. E encarar de frente. É ser prudente, é o que está na Bíblia, né? Na Bíblia fala, seja forte e corajoso. Não temos inimigos. Exatamente. Mas em nenhum momento... É claro que medo e fé não combinam. A gente sabe muito bem disso. Mas essa questão do eu tô com medo, mas então vou me preparar, é ser prudente, né? Eu vou me preparar, eu gosto de dizer que o medo, ele é uma imaginação daquilo que você nem tem certeza se vai acontecer. Às vezes vem por alguém que já passou por aquilo, talvez não teve a mesma habilidade que você, não estudou quanto você, e ela teve uma decepção. Sim. Então aquela pessoa fica falando que não vai dar certo, que não vai funcionar, que é muito difícil. O medo vem por isso. Uma das formas. Uma outra forma que o medo vem é aquilo que a gente está imaginando, porque a nossa cabecinha, gente, a nossa imaginação, ela é fértil para tudo. Se você imaginar coisa boa, ela vai te levar a um lugar muito longe, maravilhoso. Mas se pensar em coisa ruim, vai te levar para um buraco também infinito, que você acha que não tem mais saída. Sim. Então é usar essa mentalidade, é usar esse cérebro para entender que, como a Lara falou aqui, medo, vai com medo, seja prudente, estude, esteja no ambiente adequado, com as pessoas certas, que esse medo, e o medo não vai acabar, né? Ele vai diminuir. Isso, é ter uma preparação para você conseguir encarar. E igual você falou, não acaba, ele diminui. O que acontece? Você, de tanta repetição, você vai criando confiança naquilo que você faz. E uma prova disso, na prática, por exemplo, foi na minha vida. Por exemplo, as minhas consultas, as primeiras, duravam 1 hora. Porque eu precisava de mais tempo para pensar, porque eu estava com medo, então demoraria mais. Depois minhas consultas passaram para 50 minutos, 45. Porque você vai encarando aquilo ali, primeiro com muita melindragem, né? Que fala muito medo mesmo. Insegurança. E aí você vai caminhando e vai ficando mais seguro naquilo que você faz. Vai entendendo também, né? O que é a pergunta adequada, o que não precisa aí você perguntar. vê que não é tudo negativo, que você vê, poxa, dá certo, eu sou capaz, eu consigo. E é trabalhar isso também no dia a dia da gente, pensar mais nos pontos positivos do que nos negativos. Eu sempre falo isso, eu sou uma pessoa que as pessoas falam, ai, você é muito positiva, você é muito otimista. Mas tem que ser, porque se a gente for ser pessimista hoje em dia, é difícil. Não vai. Então, você tem que sempre pensar que o positivo tem que pesar mais que o negativo. É aquele negócio. 10 pessoas conhecem, vamos supor, você. 9 falam bem, 1 fala mal. A gente tem mania, o nosso cérebro tem mania de sofrer por esses 10%. E não ficar feliz com os 90%. Sim. Então, a gente tem que parar também de se sabotar. Eu acho que o medo vem muito da autossabotagem. Sim, e essa questão de prestar atenção no negativo, mesmo que seja 1 entre 10, ele é perigoso porque você começa a viver por causa daquele negativo e provar o que já estão dizendo. Gente, se liga nisso daqui, que isso é uma chave poderosa que a Lara falou. A gente foca no negativo, quer provar pro negativo que a gente já tá fazendo aquilo que os outros 9 falou que a gente já tá fazendo. Então você não tem que provar nada mesmo. Já tá provado, já tá feito. Essa tendência, porque o cérebro é dessa forma, gente. É sobrevivência, o cérebro ele não quer morrer. É o que ele não quer. Ele não quer morrer, quer ter energia, né? Conservar energia. Então qualquer coisa que você vai fazer, que ele vê que ele começa a consumir energia, ele já quer te travar. Eu vou treinar. Um exemplo aqui. Eu vou treinar. Cara, se você não treina, se você não começou um treino e foi ali meses, quando você vai levantar, ele fala, não, vamos ficar aqui. Exatamente. Não, aqui tá muito bom. Não, mas eu tenho que levantar, que eu tenho que treinar, porque é sempre amanhã. O amanhã você consegue levantar. Já reparou? Assim mesmo. O amanhã eu consigo estudar. Hoje não, porque hoje eu tô cansado. Então, aí chega o amanhã, que é hoje,
e não funciona. É a questão, igual a questão do treino mesmo, da corrida, por exemplo, é mais mental do que físico. Não sei se você já teve essa experiência. Eu não sou corredora, não, mas de vez em quando eu gosto de me aventurar. E pouca distância, gente, é só uma gracinha mesmo. Ainda vou ser um dia, se Deus quiser. Mas é muito da cabeça. Tem dia que você faz ali, vamos supor, vou colocar no meu, assim, 2 quilômetros correndo, super bem, porque você tá com a cabeça boa. Se é num dia que você tá com a cabeça ruim, assim, que você tá se sabotando, tendo essa necessidade, você pode tentar correr a mesma distância, no mesmo horário, no mesmo tempo, que às vezes você não consegue, porque você não tá conseguindo comandar o seu cérebro aquilo que você tá determinado a fazer. Exatamente. Então, vai muito de determinação e treinamento mental também, eu acredito. Você dizer pra você mesmo, dizer pro seu cérebro aquilo que você consegue e que você vai fazer. Eu acredito muito nisso. E é basicamente o que você faz no consultório. Sim. Quando a pessoa vai lá, você trabalha muito mais o mental da Sim. pessoa do que o dente, a boca. Porque é aquilo. A boca é meu problema. O difícil é fazer o paciente confiar e abrir a boca pra eu resolver. Exatamente. Então é nessa parte que eu tenho que trabalhar mais do que na técnica. Legal. Técnica é aquilo ali. É, bacana, ô Lara. E pra gente terminar, você vai partir dessa pra melhor. Graças a Deus. E tudo que você fez, tudo que você plantou, tudo que você colheu, todas as pessoas que você ajudou vai esquecer de você. Não vai lembrar de você, sua mãe não vai lembrar. Ninguém vai lembrar. Só que vão ter 3 conselhos que eles vão lembrar, mas não vai saber de quem é. Mas vão lembrar que alguém deixou esses conselhos e eu vou seguir. Quais seriam esses 3 conselhos para a humanidade? Bom, o primeiro conselho que eu dou, que eu sempre falo, é seja humilde. Humildade. Em todas as áreas. Levando pro lado profissional, pro lado pessoal. Porque eu acredito muito que ninguém chega a lugar nenhum sozinho mesmo. Ótimo. Mesmo. Eu sou do time que um dentista tem que ser parceiro do outro. Um médico tem que ser parceiro do outro. Legal. Tem espaço para todo mundo e cada um pode ser melhor numa área e não tem problema nenhum nisso. Eu sou muito sincera quanto a isso. Então, um dos conselhos é: seja humilde, se precisar de ajuda, busque ajuda. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Eu não tenho problema nenhum com isso, graças a Deus, e é o que eu falo para todo mundo. Se a gente for assim, vai ser muito melhor, porque o que importa é o resultado final. Então, é uma das coisas que eu deixo. O segundo conselho é uma coisa que eu tenho aprendido dia a dia. De um tempo pra cá se intensificou mais e eu tô mais tranquila quanto a isso. Abrace quem você é. Ah, legal, muito bom. Independente do jeito que você seja. No meu Instagram tem até uns videozinhos falando disso recentemente. De você abraçar quem você é no geral. Porque quando eu me formei, por exemplo, quiseram me colocar dentro de uma caixa. Que eu não podia mais rir demais, que eu não podia falar alto, que eu não podia gesticular, que eu tinha que ser formal, minhas roupas tinham que ser super formais, eu não podia ser vista em qualquer lugar, entendeu? Uma pessoa mais inacessível, e eu nunca concordei com isso. E eu aprendi a me abraçar, a abraçar a pessoa que eu sou, a ser assim do meu jeito, e desse jeito alcançar outras pessoas em todas as áreas. Então, o segundo conselho que eu deixo é: abrace quem você é. Seja quem você é com muito orgulho, carregando mesmo as características que fazem de você ser você 100%. Em todas as áreas. Você não precisa mudar para se encaixar em lugar nenhum. Legal. Não precisa dessa aprovação. E o terceiro, que para mim é o mais importante, é a nossa fé. Ter fé em Deus, acreditar nele, apresentar tudo a ele, tudo meu, tudo é perguntado, é consagrado, tudo é com ele. E ter junto a isso, além da fé, de trabalhar para Deus, que eu acho muito importante, é você conseguir ter a sua família, os seus amigos, quem seja a sua rede ali, perto de você. Porque eu acho que de nada vale você conquistar um lugar no alto, ser reconhecido grandemente se você não tiver aqueles que você ama ali perto de você. Eu acho que hoje em dia na vida mesmo, mas que agora tem sido mais falado, é você conseguir não abrir mão daquilo que você prioriza para poder chegar em algum lugar. Você não tem que escolher ser um bom profissional ou uma pessoa realizada
no lar, com a família. Você pode ser os dois. E o melhor de tudo é você ser bem realizado profissionalmente com aqueles que você ama, te apoiando, te aplaudindo, estando junto de você. Então, a terceira é essa. Top. Gente, gostaram? Eu sei que gostou, deixa nos comentários, curte, já compartilha também, compartilha para um amigo, para uma amiga que é dentista, para um amigo ou amigo que é empreendedor, para uma pessoa comum. Ele só tá trabalhando, ele gosta de ficar dentro de casa. Compartilha para essa pessoa também que teve alguns insights, algumas coisas que a gente falou que talvez desperte essa pessoa. E você tá olhando pra essa pessoa e fala, poxa, eu queria ajudar ela de alguma forma e não sei como. Pronto, agora você já sabe. Compartilha esse podcast aqui. Lara, brigadão. Brigadão. Nada, prazer, só pra não esquecer também. Fala pra gente suas redes sociais, tá? Para o pessoal te seguir, te procurar. Então, no momento eu tô com 2 Instagrams, mas isso vai mudar em breve. Então, tem o @lara.zamboni, que esse vai ser fixo, esse vou manter, @lara.zamboni. E tem o @doutora Lara Zamboni, que é o DRA Lara Zamboni. Pode seguir nos 2, que aí lá vocês vão acompanhar um pouquinho dessa mudança também, desse processo que eu tô. Perfeito, então. Gente, fica com Deus. Um abraço, Lara. Prazerzão ter você aqui, tá? Você prazer é meu. Eu volto, adoro. Pode me chamar que eu venho. Fica com Deus, gente. Um abraço. Até a próxima.